Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje quero te convidar para abrir a Bíblia comigo. Nós vamos pensar sobre os fundamentos da nossa fé e o nosso assunto é um dia para o Senhor na minha semana. Por que um dia para o Senhor? Não são todos os dias que devem ser dedicados a Deus? Sim, com certeza. O cristão vive cada dia para agradar ao seu Deus. Mas há um ensino bíblico de que eu devo tirar um dia para descansar e esse dia do descanso eu devo dedicá-lo à minha relação com Deus. O povo judeu foi orientado a guardar um dia na semana para descanso, assim tanto o patrão quanto o empregado, quanto o animal que prestava serviços poderia descansar e esse dia era considerado o dia do descanso. Na língua hebraica é Sabat, que foi traduzido para o nosso sábado. Nós não vamos discutir aqui a questão se o dia de descansar é sábado, se é domingo, se é segunda ou terça, porque essa não é a questão mais relevante. O mais relevante é que Deus quer e você precisa de um dia semanal para descansar. E nesse dia de descansar, você deve lembrar-se do seu Deus para adorá-lo, para conhecê-lo, estudar sua palavra, congregar com o povo de Deus, crescer na sua relação com Deus e dar atenção à sua família. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, nós lemos: Lembra-te do dia do sábado, descanso, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O sábado, para o israelita, era um dia de buscar a Deus e focalizar nisso. Não é por ser o dia do descanso que o trabalhador que estava descansando poderia fazer o que bem quisesse e entendesse. Mas ele deveria alegrar-se em buscar a Deus. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 58, versículo 13 e 14, nos orienta: Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Não era um dia para fazer o que bem quisesse. Não era um dia para o israelita seguir o seu próprio caminho. Não era um dia de falar futilidades, mas um dia de observar a lei do Senhor, de buscar a presença de Deus, de santificar esse dia. Observando tais coisas, o israelita aprenderia a ter a sua alegria no Senhor, iria estar no topo da vida e desfrutaria o melhor que essa vida tem para oferecer. Não era a intenção de Deus
que o sábado fosse mera lei para gerar peso sobre o seu povo. Era um dia de delícias na presença de Deus. Essa era a intenção de Deus. Era um dia de crescimento espiritual. Era dia de oração, dia de comunhão com a família, dia de meditar na palavra de Deus e se preparar para a eternidade. Embora saibamos que o cristão deve fazer isso todos os dias, isso não dispensa a importância de, no dia do descanso, focalizarmos nessas coisas com maior afinco. Deus quer que o homem tenha um dia de descanso e o próprio homem necessita disso. A cada 6 dias trabalhado, um dia para descansar. Até a nossa lei reconhece isso, dando ao trabalhador um dia de descanso semanal remunerado. Os cristãos, eles começaram a guardar o domingo como dia de descanso, dia de reunião da igreja. Talvez por causa de, no domingo, o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado. Mas o fato é que nós observamos esta prática na igreja do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1, versículo 19 e 20, e também versículo 26, nos mostra a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, os discípulos reunindo no primeiro dia da semana, Jesus aparecendo para eles e conversando com eles no primeiro dia da semana, e assim começou ali esta prática de, no domingo, os cristãos se reunirem. Veja só, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E isso aconteceu no primeiro dia daquela semana. Uma semana depois, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em Atos capítulo 20, versículo 7, lemos: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Olha aí a prática da igreja reunir no primeiro dia da semana, já aí no Novo Testamento, no comecinho, o livro de Atos. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Escrevendo aos coríntios e orientando a igreja acerca da coleta que se fazia a favor dos irmãos em necessidade, o apóstolo Paulo lhes diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Primeiro dia da semana, dia de reunião da igreja, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, dê ali a sua oferta. Deve ser para o cristão um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura da Bíblia, à comunhão com os irmãos e outras disciplinas espirituais, o cristão estará sendo preparado para aquele descanso na eternidade, a vida eterna.
Nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuado aquele que seja imprescindível, indispensável à vida da comunidade. Devem se abster de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Não é correto o cristão pegar o dia do seu descanso e entrar num processo de diversão que vai consumir todo o seu dia e na hora que a igreja está reunida, cadê o irmão? Não veio porque foi para a praia, foi para jogo, foi para pescar e sumiu. Não aproveitou o dia do seu descanso para buscar a presença de Deus. É óbvio que eventualmente, se isso acontece muito esporadicamente, é perdoável, todo mundo precisa de um dia para descansar, um dia com a família, mas o hábito constante de toda hora, por qualquer motivo, perder a oportunidade de estar na igreja com os irmãos, porque no dia do descanso só pensou em si, não é isso que Deus ensinou. Deus ensinou, lembra-te do dia do descanso para santificá-lo. É um dia de buscar a presença de Deus. No plano ideal, esse dia deve ser vivido em comunidade. Mas quando o cristão ele precisa trabalhar naquele dia que é geral de descanso para toda a comunidade, no nosso caso, o domingo é o dia mais comum de descanso. Há pessoas que descansam sábado, que descansam no meio da semana, trabalham em turnos de revezamento com o descanso quando deu para pegar e então às vezes essas pessoas não vão encontrar a igreja reunida no dia do seu descanso. Por isso que estamos dizendo no plano ideal. Então aqueles que têm uma folga de domingo, que têm uma folga de sábado, devem aproveitar para pegar ali a igreja reunida e passar junto com ela. E aqueles que folgam em meio da semana, o que fazer? Talvez ele consiga uma reunião da igreja no meio de semana, uma reunião numa célula, e ele deve também estar inteirado, não deve perder a comunhão com o povo de Deus. O dia do descanso é um dia de lembrar, de buscar a presença de Deus, de se aproximar dele. Nós não estamos aqui ensinando legalismo pesado, mas princípios de vida que nos ensinarão a honrar a Deus em nosso dia de descanso e assim nos prepararmos para o descanso na eternidade. Nós precisamos aprender a conhecer e amar a Deus aqui, porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. O que você tem feito no dia da sua folga? Como você tem vivido? Como você tem aproveitado o dia do seu descanso? Quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero pedir que esta pessoa que está ouvindo essa palavra que o Senhor me deu para transmitir, que ela passe a valorizar mais a intimidade contigo no dia da sua folga. Que ela não fique o dia inteiro em joguinho, o dia inteiro em televisão, o dia inteiro em celular, em redes sociais, mas que ela tire tempo para o Senhor. Que ela aprenda a te buscar, a mergulhar na intensidade da vida profunda contigo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê uma semana maravilhosa. Lembra aí de deixar o seu like em nosso canal. Se quiser fazer comentários, nos ajudam muito. Façam comentários aí no YouTube. Se quiser nos contatar, pode também mandar um recadinho aí que eu dou um jeito de me comunicar com você para que a gente possa tirar dúvidas e ajudá-lo naquilo que você precisa. Deus abençoe sua vida e fique com Deus.